Vamos que vamos? Acho que tá valendo, hein? Quem tava no YouTube aqui, galera? Quem que tá no YouTube? Comenta aí. Caraca, acabamos de fazer uma masterclass muito legal no YouTube. Me diverti pacas. A galera só quer descontar Finclass, aí, que os caras não querem ver desafio não, meu. Ó, vamos lá. Eu vou fazer um desafio mais focado hoje, tá? Porque estamos fora de casa. A gente acabou de fazer uma masterclass num estúdio super legal. Tá no YouTube, tá? Quem quiser assistir depois, aproveita, tá? Tá muito legal. Não sei quanto tempo a gente vai deixar no ar. Mas estamos aqui para continuar nosso desafio, ok? Nosso desafio, composto de 5 dias, hoje estamos no 4º dia. Então eu quero recapitular um pouco do que aconteceu para vocês entenderem toda essa trajetória, porque existe uma mística dentro de tudo isso. É a mística que eu vou entregar hoje para vocês, tá? E que imagino que vai explodir a cabeça de vocês, tá? É natural que a gente tenha menos gente hoje, é um desafio mais complexo, mais profundo, exige mais reflexão. Nem todo mundo, né, tá disposto a ter um pensamento tão profundo assim, né? Porque afinal de contas, como a gente já falou, já entendeu, existe um pensamento de primeiro nível. Poucas pessoas passam do primeiro nível, a gente foi até o 2º nível, 3º, 4º. Hoje eu vou apresentar para vocês qual é o 5º nível, ok? Então vamos lá. Eu comecei esse desafio com um objetivo muito simples de expandir o pensamento de vocês, tá? Qual que é o primeiro nível de pensamento? O primeiro nível de pensamento é o nível da mediocridade. São as pessoas que têm um pensamento extremamente simples, extremamente pouco desenvolvidos, tá? Sem uma capacidade cognitiva razoável que faria essas pessoas terem qualquer diferencial competitivo, tá? Só que a gente já sabe que esse pensamento de primeiro nível não vai te levar para nenhum lugar. Aliás, vai te manter no mesmo lugar que você está, vai te manter estagnado, ok? E aí a gente elevou o grau de pensamento para o 2º. O 2º grau de pensamento é um grau de pensamento em que você geralmente se pergunta, tá, se todo mundo está pensando isso, então o que eu deveria pensar, já que todo mundo está pensando nisso, né? Bom, se todo mundo pensa nisso, logo faz mais sentido olhar para cá. Eu quero ser minoria, lembra? Eu quero ser aceito pela maioria, isso é um desejo, mas o que geralmente traz os maiores resultados é ser a minoria, tá? No sentido, não no sentido, sei lá, no sentido polêmico da coisa, no sentido de pensar diferente da massa, tá? Quanto mais diferente da massa, geralmente mais você tem resultado, porque existe um oceano azul para você brigar. As pessoas querem brigar pelas mesmas coisas, né? Então, se todo mundo quer comprar a mesma coisa, todos estão brigando pela mesma coisa, né? Então, sei lá, fala uma coisa que bombou, mano, que entrou na moda e todo mundo quis comprar. Bichinho virtual, por exemplo. Paleta mexicana, né? Todo mundo queria montar um negócio de paleta mexicana, né? Todo mundo pagou caro. E aí, obviamente, como todo mundo queria, não fazia sentido, né? Os negócios de paleta mexicana se deram muito mal, né? Então você vai para o 2º nível. Puta, atingiu o 2º nível. Ok, você já está pensando diferente da massa. Só que, ó a galera aí, ó, mandando código. Todo mundo que tá mandando isso daqui é porque compartilhou a live. Muito obrigado. Aliás, ó, todo mundo, ó, clica aqui no aviãozinho, vai aparecer uma lista de pessoas. Clica lá e divulga isso daqui pra galera. Ajuda muito a live a chegar a mais gente, tá? Muito obrigado por isso. Então, atingiu o 2º nível de pensamento, show. Qual é então o 3º nível de pensamento? O 3º nível de pensamento, e aqui a exigência cognitiva é muito maior, né? É um pensamento onde você começa a se preocupar com as tendências seculares, né? Não basta só você pensar diferente da massa, basta você pensar diferente da massa e entender que existem tendências seculares. Porque se você consegue colocar as tendências seculares do seu lado, você vira imparável, não tem como te segurar, né? Então, se você está do lado da revolução tecnológica, não dá para te segurarem, né?
Não dá para segurar um Google, um Facebook, é impossível, né? Não dá para segurar. Olha o Instagram, olha esse barulho, né? Não tem como. Não dá, né? Não dá para você ir contra, sei lá, tendências de o número de aumento de investidores no Brasil, por exemplo. Não tem como. Não dá para você ir contra o aumento de empresas ligadas ao setor de tecnologia, né? Não dá para segurar uma avalanche. Então, quando a gente chega no terceiro grau de pensamento e a gente entende que existe uma tendência muito poderosa, a gente precisa se preparar para a tendência. E o que as pessoas geralmente fazem? Quando elas chegam no segundo nível, elas nem sempre chegam no terceiro. Porque elas não pensam que existe uma tendência e se preparam para o presente e não para o futuro, né? Foi o que eu comentei ontem, né? Ontem eu comentei que a gente tem tendências seculares, ou seja, existem tendências de longo prazo, em termos de décadas e séculos, mas muitas vezes a gente está estudando para se preparar para algo que acontece hoje, não no futuro. Então ontem eu apresentei para vocês um dado muito legal. 36% do Brasil não está preparado para uma revolução tecnológica e mais de 25% da população estuda para cursos que não fazem parte das 5 maiores tendências para os próximos anos, para as próximas décadas. Então você vê a maior parte das pessoas se preparando para algo que não vai te trazer resultado, porque não faz parte dessas tendências. Essas pessoas podem ganhar dinheiro? Podem, mas nunca próximo de alguém que consegue levar o seu pensamento e chegar num grau muito mais elevado, né? num terceiro grau de pensamento. E aí, o que aconteceu foi que ontem eu apresentei para vocês no final da live que existe um quarto grau de pensamento. Porque se você entende que existe a mediocridade, existe o segundo grau de pensamento, existe a tendência secular, não basta entender só a tendência. Porque eu mostrei para vocês ontem que a tendência secular, ela tem momentos de descrença, né? Então eu mostrei que a câmera digital foi criada pela Kodak, e aí a Kodak descontinuou isso e a Kodak quase quebrou, porque ela errou o timing disso, né? A Apple, por exemplo, ela tinha lançado, eu acho que o iTouch, tipo um iPad lá atrás, descontinuou e aí depois fez novamente, né? Você teve moedas, a internet foi criada lá atrás e só depois de muito tempo é que virou o que a gente conhece. As moedas digitais, a gente fala do Bitcoin, existiu uma moeda muito mais antiga que o Bitcoin, com características diferentes, mas com um pouco do ideal que o Bitcoin carrega. Então, lá, e ninguém falava disso lá atrás, na verdade essa moeda ela ficou no caminho, né? Então não basta entender só que existem as tendências seculares e a direção das tendências seculares. O quarto grau de pensamento é a gente entender que existem ciclos, e nesses ciclos existem momentos, tá? Existem momentos e existe timing. Não basta só acertar a direção, você precisa acertar também o timing do ciclo, tá? Então, por exemplo, pensa o seguinte, tá? Quando a gente pensa num ciclo, a gente tem basicamente algumas fases, né? A gente tem a fase da latência, é onde a gente tem uma fase de estagnação, ninguém se liga nisso, né? Ninguém sabe de nada, é uma coisa muito nova. A gente tem uma fase exponencial, é quando começa a crescer em percentual de uma forma muito grande, porque se você tem 1 vira 2 é 100%. Então quando tudo é muito pequeno, é tudo muito exponencial, e 2 vira 4, 4 vira 8, então é uma fase muito exponencial. Alguma coisa cresce, né? Seja, sei lá, alguma ação, alguma empresa, algum negócio, a paleta mexicana. Lá atrás, a paleta mexicana só existia uma, depois existia 2, depois 4, 8, foi exponencial, né? Cresce muito rápido. É o agro, né? Você pega o agrotech, puta, é uma tendência, né? Depois você tem uma fase que é uma fase estacionária, onde, pô, já cresceu demais. É uma fase estacionária, onde dá para capitalizar bastante nisso, mas é onde não tem muita evolução, tá? E depois disso, depois de um bom tempo numa fase estacionária, você tem a fase de declínio. Então você precisa entender em qual momento você está da fase. Então, deixa eu contar uma historinha aqui para você entender um pouco de como que o ciclo ele vai uma parte puxando a outra, tá? Pensa assim, uma liderança forte, por isso que você precisa ter vários graus de pensamento, tá? Uma liderança forte e capaz o suficiente para fornecer ingredientes essenciais para o sucesso é uma coisa importante, né? Você tem uma liderança forte que gera muitos ingredientes para o sucesso, tudo vai dar certo. O que acontece? Pô, isso aqui gera uma educação sólida.
Então não vai ensinar só conhecimento, vai ensinar habilidade. E quando isso daqui acontece, o que é gerado? Um caráter forte e uma ética de trabalho, que normalmente são ensinadas em família e em escola. Né? Não é que isso acontece hoje, é o que poderia acontecer. E quando acontece isso, o que acontece é que existe uma baixa corrupção e um alto respeito pelas regras. E o que acontece quando você tem uma baixa corrupção e alto respeito pelas regras? Você tem uma harmonia e união. Quando as pessoas têm conhecimento, habilidade, bom caráter, civilidade para se comportar e trabalhar bem juntas, o que acontece aqui? Acontece um bom sistema de alocação de recursos, por exemplo. Deixa eu tirar os comentários um pouquinho, tá? Acontece um bom sistema de alocação de recursos, tá? Os líderes, eles são competentes. O que acontece então quando você tem líderes competentes e uma boa alocação de recursos? Você tem uma mente aberta ao pensamento global. Quando você tem uma mente aberta ao pensamento global, o que acontece? Você tem uma maior competitividade no mercado global, que traz mais receitas do que despesas. Estão ganhando dinheiro. Quando isso acontece, o que gera numa economia? Gera um forte crescimento de renda. Quando você tem um forte crescimento de renda, o que acontece? Maiores investimentos para melhorar a infraestrutura, o sistema de educação e pesquisas. O que acontece quando você tem melhores infraestruturas, sistema de educação e mais pesquisa? Você tem mais produtividade. O que acontece quando você tem mais produtividade? Você tem mais tecnologia. O que acontece quando você tem mais tecnologia? Você tem o domínio de uma parcela significativa do comércio mundial. Você começa a dominar tudo. O que acontece quando você tem mais domínio de uma parcela do comércio mundial? Você começa a ter mais poderio militar, você fica mais forte. Quando você tem mais poderio militar, o que acontece? Você vira um centro financeiro de atração e distribuição de capital. Quando você vira um centro financeiro de atração e distribuição de capital, o que acontece? Você tem um mercado forte de ações, de moeda, de crédito. Então entende como uma coisa puxa a outra, tudo é ligado. O nosso mundo é um sistema complexo em que tudo é ligado de alguma forma. É o efeito borboleta acontecendo a cada instante, em cada movimento, em cada pensamento, em cada coisa que a gente faz. O florim holandês, ele se tornou uma moeda de reserva mundial para o Império Holandês em 1605 por causa disso, né? A libra britânica se tornou moeda de reserva mundial quando o Império Britânico era proeminente também por causa disso. O dólar também, 94, também por causa disso. Então uma coisa puxa a outra, tá? Só que, qual que é o grande ponto aqui? O que vai explodir a cabeça de vocês é que quando a gente começa a se aprofundar em ciclos, e eu não vou aprofundar tanto nos ciclos agora, porque eu acho que vai ser de uma complexidade muito grande, talvez eu possa fazer isso em outro momento, tá? Eu sei que pode parecer uma viagem para alguns de vocês, mas é algo que pode mudar o jogo para aqueles que tiveram uma capacidade e misturar essa capacidade com esforço cognitivo, tá? Você consegue talvez enxergar o quinto nível de pensamento. E o quinto nível de pensamento é o nível de pensamento mais elevado que existe, tá? Na minha opinião, tá? O quinto nível de pensamento, ele apareceu para mim quando eu li Ray Dalio. Mas na verdade não quando eu li o livro dele, tá? Quando eu comecei a ler alguns artigos dele, né? Quando a gente começou a entender um pouco mais sobre propósito de vida, tá? Porque imagina, você tem o primeiro nível, o segundo nível, tendência secular, ciclo, o que vem depois disso? Qual que é o quinto grau de pensamento? O que vocês acham que é o quinto grau de pensamento, gente? Comenta aí pra mim, o que você acha que é o quinto grau de pensamento? O que você acha que é o grau mais elevado de pensamento possível? O que vocês acham? Quero um pouco de reflexão nisso. Não tá com paciência, não quer se aprofundar, não quer pensar com profundidade, fica tranquilo. Aqui eu tô falando para um nível de capacidade e esforço cognitivo mais elevado. Não é só capacidade, é esforço, é a pessoa que quer se esforçar. Qual que é o quinto grau de pensamento para vocês? O quinto grau de pensamento é, para mim, o mesmo propósito do Ray Dalio.
Qual que é o propósito do Ray Dalio? Ray Dalio é um dos caras mais brilhantes do mundo. É o número 66 em termos de patrimônio no planeta. Tá? É um cara que já viveu muito. Já viveu muito. Cara, eu vou pegar isso aqui. Vou falar mais perto aqui. Caceta. É um cara que já viveu muito. Tá? E já refletiu muito. Conversou com as pessoas mais ricas do planeta. Tem tudo que ele poderia querer. Imagina, você é o cara número 66 de patrimônio no mundo. Você pode fazer tudo, né? Qual que é o quinto grau de pensamento? O quinto grau de pensamento é quando você entende que no último nível possível de pensamento, o grau mais elevado possível, ele acaba sendo, de certa forma, a perpetuidade do DNA. Tá? E como que isso daqui se comunica com a gente nos negócios? Né? Por que a perpetuidade do DNA? E eu vou me aprofundar, isso aqui vai fazer sentido para vocês, tá? A perpetuidade do DNA, ela é muito importante porque é o que, de certa forma, a natureza busca. A natureza busca a perpetuidade e a evolução das coisas. Né? Imagina que os mais capazes são os que evoluem. Né? Então pensa que desde os primórdios, né, os mais fortes, os mais inteligentes, os que souberam trabalhar melhor em equipe, aqueles com mais capacidade e execução são aqueles que sobreviveram e sobreviverão, não é? Então, quanto mais forte, não no sentido apenas físico, quanto mais forte você é em relação a todas as coisas, maior a chance de você sobreviver. Quanto mais fraco você é, maior a chance de você não sobreviver. Tá? É um pouco de um pensamento darwinista. Né? O darwinismo é a evolução das coisas. Né? E se a gente olha para isso, a gente entende que o objetivo, né, o propósito da natureza é a perpetuidade e a evolução do DNA. E o Ray Dalio, ele concorda com isso. Né? Porque imagina, quando a sociedade troca conteúdo, aprende, desenvolve novas tecnologias, os nossos filhos, eles vão pegar tecnologias e pensamentos muito mais avançados que o nosso. Isso vai acontecendo de uma forma sucessiva. Lá atrás a gente, não tinha nem fogo, né? E aí a gente, criou fogo, né? E criou fogo não, né? Mas descobriu fogo, descobriu a agricultura e desenvolveu uma série de outras coisas. Né? Só que quando a gente fez esse tipo de coisa, a gente foi evoluindo e foi passando todo esse conhecimento para os nossos filhos, né, os nossos descendentes. E o que isso daqui representa em termos de quinto grau de pensamento e por que isso daqui vai te fazer ganhar mais dinheiro? Porque é o seguinte, quando a gente percebe que o objetivo é a perpetuidade do DNA e a evolução, a gente percebe que, de certa forma, o nosso quinto grau de pensamento é perceber que tudo que acontece no mundo dos negócios é uma grande réplica de como a própria natureza funciona. Tá? Então, o nosso objetivo é conseguir aplicar aos nossos negócios os conceitos milenares da sabedoria que a natureza carrega. Então, você tem vários princípios naturais que, se aplicados ao nosso negócio, nos farão ganhar mais dinheiro. Se não forem aplicados ao nosso negócio, eles não vão nos fazer ganhar mais dinheiro. É por isso que a natureza está aqui há tanto tempo e a gente não. Né? A natureza, ela não morreu na história. Né? E várias espécies, elas foram dizimadas com o passar do tempo. Não é? Mas a natureza sempre continuou. O mundo, ele continua aqui. Né? O mundo não está se importando com as nossas argumentações aqui. Ele vai continuar mesmo se a gente morrer. Né? Ele vai se adaptar. E por que isso é importante? Porque o quinto grau de pensamento é eu procurar no meu negócio os princípios que são naturais. E é isso que fará o meu negócio ter perpetuidade. Então, tudo que é natural tende a fazer o meu negócio perpetuar. Tudo que é antinatural tende a fazer o meu negócio ser destruído. Né? Então,
Vou te dar um exemplo simples, tá? Eu estava nos Estados Unidos agora, eu conversei com bastante gente lá, como vocês já sabem, muitos bilionários, investidores, gente foda, tá? E nessas conversas, uma pessoa me fez uma pergunta muito simples, tá? A gente estava falando um pouco sobre a nossa empresa e essa pessoa falou assim: Thiago, o seu negócio empilha? Eu falei: empilha? Como assim o seu negócio empilha? Ele falou: é o seguinte, você falou que esse ano você vai fazer um faturamento de tanto no seu negócio. Mas quando você fizer esse faturamento, no ano que vem, esse faturamento que você fez, ele vai virar piso? Eu falei: porra, faz sentido, né? Porque se você tem um faturamento que não vira piso no ano seguinte, você não tem um negócio que está evoluindo. E se você tem algo que não está evoluindo, você vai ficar para trás, né? Então, o que isso nos diz em termos de princípios naturais? Isso nos diz que a gente tem que buscar a evolução do nosso negócio e a gente tem que fazer com que a nossa receita empilhe, por exemplo, né? Então, não adianta eu gerar uma receita que não vai ser replicável. Eu preciso gerar uma receita que ela vai virar piso e no outro ano ser maior. Por quê? Porque a natureza faz assim. A natureza, ela desenvolve todo um ecossistema para que mesmo se uma tempestade apareça, ela continue aqui e crescendo. E se você não cria num negócio alicerces para que ele seja sólido, sustentável e seja pensado de uma forma cíclica, você nunca vai ter um negócio que vai prosperar. É por isso que o 5º grau de pensamento é quando a gente pensou de uma forma racional até aqui e a gente precisa buscar o que é natural e aplicar os princípios naturais ao nosso business. Esse é o 5º grau de pensamento. Porque tudo que é antinatural vai te trazer algum efeito muito negativo. Um exemplo simples é algo, por exemplo, sei lá, é uma droga, é uma bomba que você aplica no seu corpo sem um acompanhamento, que vai te gerar um crescimento antinatural e vai te trazer um problema muito grande lá na frente. Porque isso não é natural, se for feito da forma errada, né? Então, esse é o 5º grau de pensamento. É a expansão do DNA. Isso daqui vai te fazer ganhar mais dinheiro. Busque aplicar os conceitos da natureza ao seu negócio, ao seu jeito de investir, ao seu jeito de pensar, aos seus relacionamentos e a tudo que você puder, tá? Então presta atenção. A gente teve o primeiro nível da ignorância e da mediocridade, o segundo nível do pensar além, o terceiro nível da tendência secular, o quarto nível de entender dentro da tendência secular que existem ciclos e você precisa entender o momento correto do ciclo, porque o timing é importante. E o 5º nível de pensamento é você conseguir atingir o que é natural e colocar princípios naturais a todas as decisões que você toma. E amanhã, o que eu vou trazer para vocês? Vou trazer o como aplicar princípios naturais aos seus investimentos, à sua vida pessoal, à sua vida familiar, como trazer opcionalidade com o 5º grau de pensamento, como aprofundar isso, entender o que são esses princípios naturais na sua vida. E eu vou te dar um presente. Eu vou te entregar o que para mim seria o 6º sentido. O que para mim seria, né, de uma forma metafórica, um 6º grau de pensamento que eu estou chamando de 6º sentido. Tá bom? Pessoal, antes de finalizar aqui, eu quero entregar para vocês o que eu prometi, tá? Que eu tô aqui, a gente fez uma masterclass no YouTube super grande e estamos um pouco cansados, precisamos voltar para nossa casa, para tudo isso. Kaique, antes você pega, por favor, os mapas mentais. Aqui, ó. Olha que legal. Tem muita gente falando de resumo, né? Porque a Cá não tá fazendo resumo dessa vez. Não, ninguém pediu. Ninguém pediu? Lógico que pediu. Uma galera pediu aqui. Não chegou em mim, vocês pediram. Ah, não chegou em você aí, ó. Ela tá falando que não chegou. Depois precisamos ir lá no Instagram dela e torrar a paciência dela. Olha lá. Então, assim, o que a gente tá fazendo aqui, ó? Deixa eu... A gente aqui, ó. A gente fez os mapas mentais. Olha que bacana. Isso daqui é a capa do desafio, tá? Então, ó. Meio que a minha cabeça explodindo, né?
o primeiro grau de pensamento, o segundo grau de pensamento, terceiro grau de pensamento, quarto, quinto, explodindo. E a gente tem, na verdade, esses resumos, né? Que a gente fez, a Mieko fez, olha que arte bonita. Esse aqui é o dia 1, tá? O mapa mental do dia 1. Esse daqui é o mapa mental do dia 2, tá? E o mapa mental do dia 3 já foi feito, mas não tá aqui. Tem o mapa mental do dia 4 e o do dia 5, que será amanhã. Tá bom? Isso daqui a gente vai fazer da seguinte forma. Eu não tô postando dessa vez igual eu sempre postava, mas tem uma forma de você receber esses mapas mentais, tá? Vocês sabem que o projeto da minha vida hoje e o projeto que eu estou construindo junto aos meus sócios para que a gente possa disruptar o mercado é a FinClass, tá? É um desses projetos, tá? Então, como eu prometi ontem para vocês, eu vou falar um pouco sobre a FinClass agora, tá? E vou oferecer para vocês uma condição diferente para vocês virarem clientes do nosso grupo, tá bom? Então, espero que vocês gostem. A gente pensou um bom tempo para trazer uma oferta que faz sentido para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? Primeiro, a FinClass, ela é a maior plataforma de educação financeira do mundo, tá? Em que a gente construiu ela com 3 pilares, ok? Primeiro pilar, conteúdos cinematográficos, tá bom? Então, assim, câmeras de cinema, câmeras de filmes de Hollywood, animações próprias no estilo Netflix, trilhas sonoras originais. Tô vendo que tem bastante gente que é founder aqui no grupo, tá bom? Primeiro pilar é cinematográfico. Segundo, a gente está buscando os maiores professores do planeta, né? Então, desde o Howard Marks, que eu falei para vocês, o Guilherme Benchimol, né? Eu não vou me considerar um dos maiores, mas eu sou um cara que contribuo também. Tem bastante gente incrível ao redor do mundo, tá bom? Não vou citar todos. E tecnologia e um preço acessível, tá? Hoje você acessa a FinClass por R$ 39,00 por mês, ok? É assim que você acessa a FinClass hoje. É um preço muito mais acessível do que qualquer curso ou treinamento de finanças que você veja por aí. E a gente não tem isso dado por uma única pessoa. É basicamente por, os maiores de todos, tá bom? Ou alguns dos maiores nomes de finanças do mundo. Para esse desafio, a gente gerou uma oferta diferente para vocês que querem virar clientes da FinClass, tá? Que querem aprender a investir melhor, querem aprimorar os métodos de investimento de vocês, querem ter opiniões fortes de pessoas que vivem com o mercado, tá? Querem acompanhar um conteúdo legal, um conteúdo que não só vai te ensinar, mas um conteúdo que você vai querer assistir, misturando entretenimento com conteúdo profundo, tá bom? E a gente tem um programa, tem um time gigantesco hoje por trás da FinClass que toda semana entrega um pacote de conteúdo cinematográfico para você, tá bom? Então eu espero que você goste. O que a gente preparou para vocês, tá? E a gente preparou uma coisa para quem não é cliente e para quem é cliente também, tá? Eu não estou desativando o comentário, por quê? Porque eu quero ser muito sincero, muito transparente aqui com vocês. A gente tem vários clientes da FinClass aqui que podem atestar se a FinClass é boa ou não. Então eu acho que é legal vocês verem isso, porque eu confio muito no nosso produto. Tá? A gente está investindo dezenas de milhões de reais na FinClass. Com certeza a gente deve investir no médio e longo prazo mais de 100 milhões de reais na FinClass, tá? Para que a gente tenha um produto incrível para vocês e disrupte o mercado não só brasileiro, mas global de educação financeira, tá? Então é o seguinte, para quem assinar a FinClass até amanhã, meia-noite, ou seja, término do desafio, quem assinar a FinClass até amanhã, meia-noite, tem um desconto de preço, tá? Então você vai poder assinar pelo preço de Founder, você vai poder assinar por R$ 29,90, ok? Por mês, né? Na assinatura anual. Então você vai poder pegar um preço que não existe hoje. Hoje o preço é R$ 39,90, tá? E você vai poder assinar por um preço de Founder por um curto período, só até amanhã. Além disso, deixa eu mostrar um negócio. Em breve a gente vai fazer um anúncio, tá bom? De um grande professor, um dos maiores do mundo, tá bom? Um dos maiores do mundo, que está dentro da FinClass, ok? Mas ainda não lançamos nada dele, que é o Morgan Housel. O Morgan Housel lançou esse livro. Esse livro aqui, ele é best-seller nos Estados Unidos, na Índia, em um monte de lugar.
E a gente identificou isso porque pouca gente conhece ele no Brasil ainda. Mas ele vai ser um dos maiores do Brasil. Tá? E ele tem esse livro incrível, A Psicologia Financeira. Já foi traduzido para mais de 40 países. Ok? E todo mundo que assinar a Finclass até amanhã vai receber um cupom para você baixar esse livro de graça na Amazon, ok? O cupom é Desafio 5, ok? Desafio 5. Você vai poder baixar esse livro de graça na Amazon, de graça, ok? É um livro completo aqui, muito bacana para você. Vale muito a pena, tá? Você pode ler no Kindle, no app do Kindle, outros apps, tá bom? E, além disso, a gente vai sortear, essas pessoas que estão assinando a Finclass, 5 pessoas para participarem de 1 hora comigo no Zoom, para eu conversar diretamente com vocês sobre qualquer assunto que vocês quiserem, ok? Lembrando que os cupons eles vão ser distribuídos 7 dias depois da sua assinatura, ok? Porque você tem 7 dias de trial, tá? Para você... De trial não, né? Mas na verdade você tem 7 dias se você não gostar da plataforma, né? Você pode cancelar ou qualquer coisa assim, tá? Então depois de 7 dias você vai receber esse cupom. Ou seja, é um livro completo que provavelmente você não conhecia e é um dos melhores livros que eu já li de comportamento financeiro, de psicologia, tá? Obviamente eu não esqueci dos assinantes, que são o motivo de tudo isso, tá? São o motivo de tudo isso. E para quem já é assinante, assim que terminar a live, tá? Eu vou colocar um formulário dos meus stories, tá? E os 1000 primeiros que já forem clientes da Finclass, tá? Vocês vão preencher um Typeform, né? E vocês vão ganhar esse livro digital, ok? Então, para quem já é cliente da Finclass, eu não esqueci de vocês vão ganhar esse livro digital, tá bom? Então, quando terminar a live, né? Eu vou botar um Typeform, você arrasta para cima e, enfim, eu espero que você goste, né? Vocês já são clientes, vocês vão ganhar esse livro aqui, tá? Então, espero que vocês leiam, tá? E, além de tudo, dessas pessoas que já são clientes nossos na Finclass, a gente também vai sortear 5 pessoas que quiserem, obviamente, para fazerem 1 hora de Zoom junto comigo, tá bom? Então, pessoal, a Finclass já é ridiculamente barata, assim, nem precisaria de desconto, né? É realmente muito, muito, muito barato. Você pega todos os cursos de finanças hoje, tem muitos cursos que valem a pena, né? Mas todos os cursos são R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, né? É muito mais caro, né, do que a Finclass, que hoje custa R$39,90 e a gente está fazendo um preço até amanhã de R$29,90. O cupom que você usa é Desafio 5. Então você vai lá no checkout, compra a Finclass, assina a Finclass, Desafio 5. Tá? Esse é o cupom que você vai utilizar. Boa notícia para vocês que são assinantes ou estão se transformando em assinantes, porque vocês vão ter acesso ao app da Finclass que vai ser lançado provavelmente entre o final desse mês e o começo do mês que vem, tá bom? Serve para iniciante a Finclass? Com certeza. A gente tem trilhas para iniciantes, trilhas para pessoas que já investem, trilhas para profissionais do mercado. Isso está se desenvolvendo cada vez mais. Cada semana a gente adiciona mais um tijolinho na Finclass para que ela se consolide como uma grande plataforma, tá? Como sempre, eu conto muito com o apoio de vocês, tá? Sempre entrego um conteúdo que é muito impactante na minha opinião, ou seja, vocês não precisam assinar a Finclass, o próprio conteúdo que a gente entrega aqui é um conteúdo bacana, muito planejado, com todo um time, espero que vocês gostem muito, tá? E para encerrar, eu queria dizer que todos esses mapas mentais, né, eles vão ser entregues para os clientes da Finclass, tá bom? Em quais clientes? Aqueles que assinarem agora ou os clientes que já são clientes e se cadastrarem no Typeform, tá bom? Muito obrigado, pessoal. O link da Finclass está na descrição da minha bio. É só ir lá, clicar na descrição. Você assina normalmente a Finclass e você coloca o cupom Desafio 5. Se você tiver qualquer problema, é só falar com o suporte da Finclass, tá bom? Espero que tudo dê certo com vocês, que vocês possam crescer pra caramba. Nos vemos amanhã no último dia do desafio, onde eu vou aprofundar nos princípios naturais e vou, obviamente, vou mencionar o que para mim seria o sexto sentido, tá? E a frase do dia, que vocês tanto esperam,
é uma frase que eu ouvi do Howard Marks nos Estados Unidos, mas que na verdade é uma frase do Warren Buffett, que é o seguinte: o que o sábio faz no começo, o tolo faz no final. O que o sábio faz no começo, o tolo faz no final. Por exemplo, o sábio compra quando ninguém mais está comprando. O que o tolo faz? Ele compra quando todo mundo já comprou. Isso acontece sempre, tá? O que o sábio faz no começo, o tolo faz no final. Não seja um tolo. Seja ou se esforce, ou tente, ou treine para buscar a sabedoria e faça os grandes movimentos, participe das tendências circulares no começo. Ok? Na verdade, não foi pensado, mas acho que faz sentido, por exemplo, como assinar a Finclass. O sábio faria isso, que quer aprender sobre finanças. Pois, por exemplo, o preço da Finclass vai subir. Os benefícios que a gente tem hoje, eles vão mudar. Então, isso você acha que seria um exemplo, porque o tolo vai fazer quando estiver bem mais caro. Então aproveitem agora, tá bom? Galera, um abraço, vamos voltar para casa agora e descansar, que o dia foi longo. Beijo, gente, boa noite. Caicão, dá um tchau pra galera também. Tchau! Tchau, galera, tamo junto. É nóis, tchau.